E aí, concurseira e concurseiro que vai fazer o concurso do TRT 20. Meu nome é José e eu vou passar para vocês aí uma dica de raciocínio lógico matemático em cima aí da FCC, a banca que vai realizar a sua prova aí. A questão que a gente vai ver hoje, que inúmeras questões vão trabalhar nesse tipo, são questões onde ela apresenta para você uma sequência. Uma sequência, isso aqui no tópico, está lá dentro de associações lógicas ou sequências matemáticas. Cabe os dois aqui. O que você vai fazer? Olhou para a questão. O texto da questão traz o seguinte. O que trazia o texto da questão? Abaixo está apresentada uma tabela onde aparece a sequência de peças e o código de cada peça. Era isso que trazia o enunciado da questão. E daí só o que ele perguntava. Seguindo o mesmo padrão, então ele falou de padrão, marque isso aí. E daí ele fala, seguindo o mesmo padrão, ele quer saber a peça 55. Ele quer saber a peça que vai estar colocada na 55ª posição. É isso que a banca quer saber, tranquilo? Aí ela te trouxe essa tabela, beleza. Você olhou a tabela, a primeira coisa, se ela falou padrão, você tem que achar esse padrão. É a primeira coisa que você tem que fazer. Encontra o padrão que está apresentado na tabela. Então, beleza. A primeira coluna simplesmente apresenta o número de peças. Então, a primeira peça, determinado código. Segunda peça, determinado código. Você vai ter que olhar para a tabela inteira e achar o padrão que é representado. Olhando aqui no código da peça, a gente vai achar esse padrão. Olhem aqui o primeiro código. 1 asterisco AA. O segundo, 1 asterisco AB. 1 asterisco asterisco AA. 1 asterisco asterisco AB. Agora, pode ver, começa 2 asterisco AA. Ele começa a se repetir. A sexta peça repete o da segunda, sétima repete o da terceira e oitava repete o da quarta. A única coisa que mudou aqui foi o número, que nesse caso ele acompanha justamente a linha de cada padrão. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, ó, primeira peça, determinado código. Quando eu olho para a quarta peça, é onde termina o padrão. Aqui termina o padrão e aqui se inicia novamente. Então pode ver, se eu fosse escrever esses números em linha, eu teria uma linha até a quarta, onde terminaria até o quarto elemento da primeira linha, 1 asterisco AB, terminou a primeira linha. A segunda linha começa agora com o número 2 e o código vai se repetindo. A terceira linha começa aqui na posição 9. Terceira linha, asterisco A. Terceira linha, asterisco AB. Então isso sempre vai se repetir. Você encontrou o padrão. Então o padrão se repete a cada 4 elementos. Cada 4 elementos ele se repete. A banca quer saber a 55ª posição. Tem duas opções. De qualquer forma você vai acertar. Você simplesmente e literalmente escrever os números até a 55ª posição. Só que a gente sabe que prova da FCC eu não tenho tempo para isso. Então eu vou usar a matemática para descobrir. Eu vou realizar divisões. Pediu a 55ª peça, certo? Vamos imaginar. Aqui eu já tenho a 11ª peça, tá aqui. 11ª peça. O código dela, 3 asterisco asterisco, já está aqui. Mas vamos imaginar que não tenho essa peça e eu quero descobrir. Então eu quero saber a 11ª peça, certo? Vamos descobrir sem contar. Eu já sei que o meu padrão é de 4 em 4. Se o padrão se repete a cada 4, eu vou pegar o número que ela quer saber, a posição 11ª, e vou dividir por 4, certo? Realiza a divisão por 4, faz aí toda a divisão. Por que você vai fazer toda a divisão? Porque isso vai dar 11 por 4, dá 2, vezes 4, 8, e sobra 3. Esse 2 que aparece aqui, esse 2 é o número de linhas. O que isso quer dizer? Duas linhas completas. Então aqui eu tenho a primeira linha completa, a segunda linha completa. Então esse 2 que aparece aqui, o quociente, o resultado da divisão, é o número de linhas completa. Tranquilo? E aí vai sobrar para você um resto. Que resto é esse? O resto é o que você tem que andar a mais. Então você andou 2 linhas completas e te sobrou 3. São 3 posições que você vai andar. 1, 2, 3. 11ª peça, o código 3 asterisco asterisco A. Então, caso ela quisesse saber a 11ª peça sem me dar o código, era isso que eu ia fazer. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para descobrir a 55ª peça. Vou pegar o 55 e vou dividir por 4. Vai dar como resultado o 13.
O 13 que a gente viu, o resultado da divisão, o que é esse resultado? É o número de linhas completas que terão passado. Então terá passado 13 linhas e vai me sobrar de novo aqui, obviamente que eu coloquei proposital, o resto é 3 novamente. Se o resto é 3, eu vou andar 13 linhas completas e contar mais 3 posições. Então posso pegar de qualquer linha. Vamos pegar começando aqui, ó. Andei imaginando que aqui terminava a 13ª linha. Eu vou contar mais 3 posições. 1, 2, 3. Eu já sei que o meu código vai ter asterisco, asterisco, A. Então a 55ª peça vai aparecer para mim asterisco, asterisco, A. Eu só tenho que colocar o número que vai aparecer aqui do lado agora. Qual vai ser esse número? Se na primeira linha é o 1, na segunda linha é o 2, terceira linha é o 3, quarta linha o quarto e assim sucessivamente. Eu já andei 13 linhas completas e eu estou na próxima linha. Então o número que aparece para mim aqui, 14, asterisco, asterisco, A. E é isso, essa alternativa que você vai marcar. As questões de sequências numéricas ou de sequências com códigos, letras ou qualquer coisa, sempre vai aparecer nesse sentido. Vai te aparecer um padrão e vai te perguntar uma posição. Você vai fazer isso, encontra o padrão, ver de quantos em quanto repete esse padrão, se é de 4 em 4, se é de 3 em 3, 2 em 2, 5 em 5, qualquer que seja, você pega o número da posição e divide pelo número do padrão, que no nosso caso aqui é 4. O resultado é o número de ciclos, ou que a gente viu aqui, o número de linhas que você vai passar, o resto é a mais que você vai contar até você chegar exatamente na posição que você quer. Aí é só você completar com o código, com a sequência, com as letras, com os números que ela pediu. Tranquilo? Então essa era a nossa dica de hoje. Valeu, grande abraço, foco na missão e força aí. Até mais!